Bom dia, igreja! A paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para darmos continuidade à nossa série de devocionais dessa semana. A paz que excede todo o entendimento não é uma parte, não é um pedaço, mas é todo, um total, uma totalidade. No dia de hoje, no quarto episódio, nós vamos falar sobre entregando a ansiedade, a ação e a oração. Para que a paz entre, a ansiedade ela precisa sair. Este dia foca na mecânica da oração e do descanso. Este nosso conjunto de passagens nos conduzem ao centro prático do descanso espiritual. O desarmamento da ansiedade, a entrega ativa dos fardos e a teologia do momento presente. Enquanto os estudos anteriores trataram da vitória sobre as aflições mundanas e da disciplina no foco mental, estes textos oferecem o antídoto definitivo para as preocupações sufocantes da manhã de cada dia, ensinando-nos a arte de deitar, dormir e viver um dia de cada vez sob a soberana providência do Pai. Vamos começar com nossos versículos chaves, ao qual vamos aprender cada vez mais sobre o antídoto da ansiedade e combater as aflições tendo a paz de Deus que excede todo o entendimento. Vamos começar com Filipenses capítulo 4, versículo 6, ao qual nos fala como devemos tratar a nossa ansiedade. Vamos lá. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Abra sua Bíblia, pegue-a, destrinche, leia, observe, conheça o que o Deus da paz quer de fato para a sua vida. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Paulo escreve essa instrução em uma sessão de exortações finais à comunidade de Filipos. No texto grego, a proibição inicial é contundente. Por nada andeis ansiosos, sufocados. O verbo carrega a raiz de dividir ou fragmentar. Metaforicamente, descreve uma mente despedaçada e distraída por direções opostas. O tempo verbal imperativo presente indica a cessão de uma ação em andamento. Parem de viver em estado de distração e sufocamento por causa das preocupações. Ou seja, Paulo está querendo dizer que as ansiedades, os medos, as preocupações futuras com o que ainda vai acontecer são, na verdade, distrações que nos tiram do foco real da nossa vida com Cristo Jesus, ao qual olhamos muitas das vezes para nós mesmos e só nos preocupamos. Andamos de um lado para o outro, preocupados, sem saber o que fazer, sem saber o que falar, sem saber como agir. Mas Paulo aqui está nos orientando a deixar de lado, a não andar ansiosos, a não andar preocupados, a não viver colocando isso na frente de Deus, mas a vivermos colocando Deus na frente dos nossos problemas. Problemas esses que nós mesmos causamos por nossas escolhas, nosso jeito de agir, nosso jeito de pensar. Muitas das vezes eu gasto demais. Aí eu falo, meu Deus, como que eu vou pagar minhas contas? E eu trabalho para poder pagar as minhas contas. Então, eu é que tenho que ter o controle na hora de usar o meu dinheiro. E não o Senhor ficar providenciando válvula de escape todo momento. Eu é que tenho que ter um controle. E se eu não tenho controle, eu acabo entrando na luta. Isso muitas das vezes me tira um pouco o meu foco. Mas
eu volto, recobro minha consciência, entendo que eu é que errei e que eu não deveria errar, e assim eu começo a organizar a minha vida. Eu preciso organizar. É isso que Deus está falando aqui através de Paulo. É isso que Deus está querendo mostrar através de Paulo. Tá bom, você errou, beleza. Mas o que você vai fazer depois que você acertar? Será que você vai voltar para o estágio anterior, fazendo as mesmas besteiras, ou você vai tomar uma providência na sua vida, uma decisão? É dessa forma que Paulo quer que a gente entenda para a gente não surtar. Porque se a gente deixar que esses problemas, essas lutas, elas permaneçam fazendo com que a gente se distraia na nossa caminhada, a gente nunca vai entender qual foi o verdadeiro sentido, real motivo de Cristo Jesus ter se entregue na cruz. Jesus, ele não se entregou na cruz para nos salvar das nossas, do nosso jeito de ser. Não morreu na cruz para nos salvar das nossas dívidas. Não, Jesus morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ter vida eterna e vida nele. A alternativa aqui de Paulo é fragmentação mental. É uma tripla abordagem relacional, uma meta pela oração, pela súplica e com a gratidão, ou seja, a ação de graças. Denota a oração em um aspecto mais sagrado da oração e da aproximação da presença de Deus. Refere-se ao clamor específico por necessidades urgentes e pessoais. É a atitude da gratidão que reconhece os favores passados de Deus, agindo como um escudo teológico que impede a oração de se transformar em uma murmuração egoísta. Nós devemos, em tudo, dar graças. Em tudo. Nas lutas, nas dificuldades, nos temores. Em exatamente tudo. Não é uma parte, mas no todo. Se Deus é o Deus da paz que excede todo entendimento, nossa vida, nossa adoração, nossa postura tem que ser de ação de graça em todo tempo. Parece até clichê, mas é algo que não vai nos deixar murmurar. Mas Senhor, por quê? Mas Senhor, por quê? Mas por que comigo? Porque você não teve controle. Porque você não soube aproveitar o que Deus te deu. E é isso. E nós, como servos e discípulos de Cristo, acabamos vencendo essas expectativas que o Senhor tem em nossa vida. Os pedidos devem ser tornados conhecidos diante de Deus, um ato de transferência voluntária da carga. O passar a Deus, o ações de graças e súplicas, nós estamos entendendo da nossa incapacidade moral, psicológica, física e entregando para quem é o rei, o dono da moral, do psicológico e principalmente também do físico. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é o dono de tudo. Foi Ele quem nos criou. Logo, quando Ele fala lá em Mateus capítulo 6, Ele diz que não vai nos deixar faltar o que comer, o que beber, o que vestir. Ele cuida desde o amanhecer até o anoitecer. E o passar da noite, Ele cuida também. Deus cuida de absolutamente tudo. Para isso eu preciso descansar. Paulo está dizendo o seguinte, olha, entrega ao Senhor com orações e súplicas e ações de graças e depois descansa. Descansa porque Deus é quem vai cuidar da sua situação. Amém? O capítulo 4 de Filipenses abre um apelo à unidade, onde Paulo exorta nominalmente Evódia e Sintique a resolverem suas desavenças no Senhor. Ele convida a igreja a alegrar-se continuamente e a demonstrar amabilidade a todos, lembrando que o Senhor está perto, o Senhor está voltando.
Após o mandamento clássico contra a ansiedade e a promessa da paz, que excede todo o entendimento, versículos 6 e 7. O apóstolo estabelece uma lista de virtudes sobre as quais os crentes devem ocupar a mente. Tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for puro, tudo que for correto. Na metade final, Paulo expressa sua profunda gratidão pelo apoio financeiro enviado pelos filipenses enquanto ele estava preso. Ele revela o segredo do contentamento espiritual, sabendo viver tanto na fartura quanto na escassez. Proferindo a famosa declaração: tudo posso naquele que me fortalece, versículo 13. E encerra garantindo que Deus suprirá cada uma das suas necessidades. Ou seja, Paulo entendeu. Quando ele fala tudo posso naquele que me fortalece, Paulo entendeu que independente da circunstância, independente do que ele passa, independente do que ele tem, independente do que ele veja, independente se ele está vivo ou está morto daqui a um dia, ele tudo pode naquele que fortalece, porque ele entendeu qual é o papel, qual é a direção que ele tem que tomar. Como servo e discípulo de Cristo, pregar o evangelho, levar para outras pessoas aquilo que o Senhor quer que a gente leve, que é a mensagem da palavra do Senhor. Aplicação. No ambiente, aonde você estiver, no trabalho, no lar, na igreja, as metas, as demandas urgentes, os imprevistos financeiros tentam rotineiramente fragmentar a nossa mente. A ansiedade, ela sussurra que você precisa controlar todas as variáveis do amanhã. A aplicação prática aqui é uma ordem de interrupção. Quando o sufocamento começar, transforme a preocupação em petição, em oração, em súplica. Ao invés de você repassar o problema 1000 vezes na mente, apresente-o a Deus em detalhes e faça isso listando os motivos que você já tem para agradecer. Isso realinha a sua perspectiva e tira o peso das suas costas. O futuro pertence a Deus. O presente é para ser vivido hoje e não para ser planejado. Você pode planejar, você pode ter sonhos, mas quem concretiza de fato é o Senhor. E você tem depositado seus sonhos nas mãos de Deus, nas mãos de Cristo? Ele é fiel e cumpre cada um dos seus sonhos. Vamos lá para 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, pois ele tem cuidado de você. Assim como no versículo anterior, ele junta uma totalidade. Não é uma parte, é o todo. Queremos falar com Deus como se ele fosse um garçom. Senhor, aqui eu quero que o Senhor entre. Ah, mas aqui pode deixar que eu cuido. Deus, ele quer a totalidade da sua vida. Ele não quer só uma parte. Ele quer cuidar de tudo, do seu amanhecer, do seu dia, do seu trabalho, das suas finanças, da sua renda, do que você tenha, Deus quer cuidar. Deus quer cuidar, quer gerir, quer te ajudar. Deus quer te ajudar. E é por isso que você deve ficar com isso no seu coração. Então, quando lançamos sobre ele toda a nossa ansiedade, é porque confiamos estritamente no poder de Deus, no que ele pode fazer, no que ele pode exercitar, no que ele já fez em nossa vida no passado, está fazendo no presente e ainda irá fazer no futuro. O que é a ansiedade? A ansiedade, ela é o excesso do futuro, é você querer já viver aquilo que você está plantando agora. Sendo que o futuro é para ser vivido no futuro. O hoje é para alicerçarmos, passarmos pelas provações e permanecermos firmes, fiéis e ali, sempre lado a lado com o Senhor, não permitindo que nada e nem ninguém faça com que a gente tropece.
Pedro conclui sua epístola consolando os cristãos que enfrentavam uma severa onda de perseguição do Império Romano. Gramaticalmente, esse versículo está ligado ao mandamento anterior de humilhar-se sob a poderosa mão de Deus. O texto usa o particípio epiripsastes, tendo lançado sobre, arremessado. O verbo é um termo vivido que significa arremessar algo sobre um objeto ou sobre um animal, como o ato de colocar uma carga pesada sobre o lombo de um jumento ou uma sela sobre um cavalo. Lucas 19:35 indica um ato definitivo, uma transferência total do peso. O objetivo desse arremesso é toda a vossa ansiedade, preocupação, inquietação. Não se trata de descarregar apenas as grandes crises, mas toda e qualquer pequena aflição diária. O fundamento teológico e pastoral que avalia esse ato é uma afirmação do termo cuidado, porque para ele há cuidado o vosso respeito. O verbo expressa um interesse pessoal contínuo e compassivo. Deus não é uma divindade indiferente à mecânica das nossas lutas cotidianas. Ele monitora e se importa ativamente com cada detalhe da nossa existência. Eu tive uma irmã em Cristo que a gente congregava junto e eu achava meio engraçado a forma como ela fazia os pedidos de oração dela no grupo da igreja. Eu achava engraçado, porque ela pedia coisas assim tão mínimas, tão minimalista. Por exemplo, hoje eu acordei com dor de barriga, eu gostaria de pedir que os irmãos orassem para que a dor de barriga passasse. Aos meus olhos, quando eu comecei, eu falava assim, nossa, um pedido tão peculiar, tão diferente. Mas hoje eu enxergo que o pedido que ela fazia era porque ela depositava toda a sua dependência no Senhor. Então a gente acha que o Senhor só pode cuidar de problemas grandes, de problemas grandiosos, de problemas que fogem da capacidade humana. Mas o Senhor, Ele cuida dos mínimos detalhes. Até uma simples dor de barriga o Senhor cuida. Parece que é pouco, mas é mostrar a total dependência do Senhor. E eu passei a olhar com outros olhos e a clamar ao Senhor de uma forma diferente. Olhar para minha pequenez e olhando para minha pequenez, eu enxergo que eu ainda tenho muito que aprender. Obrigada, minha irmã, por mostrar a sua dependência ao Senhor. Muito obrigada. O capítulo 5 de 1 Pedro inicia com orientação direcionadas aos presbíteros da igreja, exortando-os a pastorear o rebanho de Deus de bom grado, com dedicação e não por ganância ou domínio autoritário, visando a coroa da glória que receberão do Supremo Pastor. Pedro orienta os jovens a se submeterem aos mais velhos e ordena que todos se revistam da humildade no trato mútuo. A igreja é advertida a permanecer alerta e vigilante, pois o diabo, o grande adversário, ruge como um leão ao redor, procurando a quem possa devorar. O apóstolo encoraja os irmãos a resistirem firmes na fé, sabendo que os crentes ao redor do mundo enfrentam o mesmo sofrimento. Ele conclui com uma doxologia de esperança, afirmando que o Deus de toda a graça, após um breve período de sofrimento, irá restaurar, confirmar, fortalecer e guiar a igreja a um fundamento sólido. É Deus quem solidifica a nossa fé. É Deus quem nos apresenta a fé genuína e verdadeira. Não na gente, mas nele, no Deus que pode todas as coisas. E não só uma parte, mas todas as coisas. Aplicação. Carregar preocupações é tentar fazer o trabalho que pertence a Deus. Quando você retém
O medo de desemprego, a angústia por um conflito familiar ou a incerteza do futuro, você está sobrecarregando a sua estrutura com um peso que não foi desenhado para você carregar. Faça o exercício espiritual de arremessar. Pegue essa mala pesada de inquietações, coloque-a intencionalmente nas mãos do Pai, através da oração. Descanse na certeza de que aquele que sustenta as galáxias está focado em cuidar de você e dos seus. Tenha fé, mantenha-se vigilante, orando, cuidando da sua vida, cuidando, entregando de fato ao Senhor aquilo que te incomoda, aquilo que te coloca para baixo, aquilo que não provém do Senhor. Faça essa oração todos os dias. Senhor, eu coloco em tuas mãos aquilo que eu não posso carregar. Tá pesado. Eu me lembro de um testemunho meu, ao qual minha mãe, muito doente, eu orei ao Senhor e falei com Ele. Abri meu coração, rasguei meu coração e falei, Senhor, tá muito pesado para mim. Eu não aguento. Me ajuda. Cuida de mim. Eu não vou conseguir sozinha. Toma em tuas mãos. Vou falar uma coisa para vocês. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque o Senhor, Ele entrou com uma providência tão grande, mas tão grande, que eu não imaginava que Deus cuidasse tanto assim de mim. E Ele cuida. E Ele cuida de você, que está aí agora comigo assistindo esse devocional, levando em pensamento, em oração, aquilo que tem te incomodado, aquilo que tem afetado a sua alma, aquilo que tem afetado a sua fé. Não permita que a sua fé seja abalada por nada e por ninguém. Permita-se ser fiel e entregar ao Senhor aquilo que realmente te incomoda. Agora, nesse momento, feche os teus olhos em oração e fala, Senhor, dá um basta nisso. Eu não aguento mais. Tá difícil, tá pesado. Me ajuda. O seu fardo, Pai, é leve. Me ajuda. Com o meu fardo, tome em tuas mãos. Perdoe meus pecados, que não são poucos, mas eu creio que o Senhor perdoa. Salmos capítulo 4, versículo 8. Em paz me deito e logo durmo, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. É o Senhor que te sustenta, é o Senhor que te faz descansar, é o Senhor que te faz viver em segurança. Não é o seu dinheiro, não são os seus bens, não são as pessoas que estão à sua volta. Seu marido, sua mulher, seu pastor, é o próprio Deus. Abra os seus olhos para enxergar o poder de Deus em sua vida. Abra os seus olhos para enxergar que o Senhor te guarda em segurança. Este salmo, ele é tradicionalmente classificado como a oração da noite, um clamor de confiança escrito por Davi em um período de profunda crise e oposição por parte de homens falsos. O texto, em hebraico, inicia com uma belíssima declaração de simultaneidade. Em paz, juntamente ao mesmo tempo, me deitarei e dormirei. A palavra juntamente indica que no exato momento em que o salmista encosta a cabeça no travesseiro, o sono vem. Não há o intervalo torturamente de insônia causado pela angústia. O deitar e o adormecer
fundem-se em um único ato de paz, de shalom. A razão dessa conexão total com as ameaças externas é introduzida pela partícula de exclusividade, porque somente tu, Senhor. O termo denota isolamento produtivo, exclusividade pactual. A segurança do salmista não depende de um exército ao seu redor, de finanças estáveis ou de circunstâncias favoráveis, mas do fato de que o Senhor o faz habitar em segurança, confiança inabalável. O termo batat evoca um estado de refúgio tão pleno que o indivíduo pode baixar totalmente a guarda e descansar. Descansa. Tem uma música secular que ela diz assim, ó: baixe essa guarda e descansa de... Eu esqueci o restante. E encurta a distância entre eu e você. Vou te falar a verdade que o meu coração te escolheu para viver. É como se fosse o próprio Deus cantando pra gente. É uma música secular, mas é como se o salmista estivesse cantando para Deus. Ou Deus estivesse cantando para o salmista, dizendo: não se preocupe, pode baixar a guarda, porque quem cuida da sua vida sou eu, o seu Deus. A distância que existe entre eu e você já não existe mais, porque Cristo Jesus, Ele fez o papel de encurtar a distância entre nós e Deus. O Salmo 4 é um apelo urgente de Davi ao Deus de sua justiça em meio à angústia. Ele se dirige aos seus opositores de alta posição, questionando até quando eles insultarão a sua honra. Amarão ilusões e buscarão a falsidade. Davi lembra a todos que o Senhor escolheu o piedoso para si e que o ouvirá quando ele clamar. Ele aconselha o povo a tremer diante de Deus, não pecar, meditar no coração quando estiver deitado na cama e calar-se, oferecendo sacrifícios justos e confiança no Senhor. Enquanto muitos ao redor expressam ceticismo e desespero, dizendo: quem nos mostrará o bem? Davi ora para que a luz do rosto do Senhor brilhe sobre eles. Ele afirma que Deus colocou em seu coração uma alegria muito maior do que daqueles que celebram fartas colheitas de trigo e vinho, culminando na declaração total do repouso e segurança noturna. E esse versículo, ele linka essas palavras, ela linka com o capítulo 4 de Salmos, linka com Filipenses capítulo 4, versículo 13, aonde o apóstolo Paulo, ele fala da segurança dele. O apóstolo Paulo, ele fala que ele descansa no Senhor, mesmo ele tendo muito ou ele tendo pouco. Então é indiferente. A nossa segurança não está nos bens, não está no que temos, mas a nossa segurança está no Deus que nos deu a paz, que transforma a nossa vida em paz, que nos dá a liberdade de acordarmos todos os dias e termos uma nova esperança, um novo sopro de vida, uma nova ótica no Senhor. Aplicação. A insônia e o sono agitado são os sintomas físicos mais comuns de uma mente que passou o dia tentando resolver a vida sozinha. Quando a noite chega e os problemas continuam sem solução, o travesseiro se torna um tribunal. Davi nos ensina que o sono do cristão é um ato de fé. Ao ir para a cama, declare para o seu coração: o Senhor está no trono. Eu posso dormir, porque quem me guarda não dorme.
Entregue o controle do amanhã. Desligue os motores da sua vida. Desligue as telas e as cobranças. E permita que a segurança exclusiva de Deus restaure as suas forças através de um sono tranquilo e não um sono perturbador. Quando deito para dormir, eu logo pego no sono. Meu marido até fala pra mim, caraca, cara, tu deita e dorme rápido. Eu não consigo entender isso. É a paz que eu encontrei em Cristo Jesus. E eu consigo deitar tranquilamente, sem me preocupar com o dia de amanhã. Porque o meu dia de amanhã já está nas mãos do Senhor. E não tenho controle sobre isso. Eu não tenho controle nem do dia de hoje. Eu acordei, fiz minhas atividades, concluí aquilo que eu achei que deveria concluir. Mas poderia ter feito mais. Nós podemos todas as coisas em Deus que nos guarda e nos protege. Mateus capítulo 6, o versículo é o 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu devo viver o dia de hoje. Não andar ansioso, preocupado com o que vai acontecer amanhã, se eu irei acordar, se eu irei fazer alguma atividade, se eu não irei fazer, mas devemos nos manter fiéis e firmes ao propósito dele, quem cuida de nós. Na seção final do Sermão do Monte, Jesus desconstrói a ansiedade crônica da humanidade em relação à substância material, comida, bebida e vestuário, apontando para o cuidado do Pai sobre as aves do céu e os lírios do campo. Ele encerra a argumentação com uma conclusão lógica e imperativa. Portanto, não andem ansiosos, projetados para o amanhã. O uso da preposição eis para dentro de indica que a ansiedade é uma tentativa frustrada de viver mentalmente em um tempo que ainda não existe. Criamos expectativas, criamos meios de viver uma vida que ainda não nos pertence e nem sabemos se ela vai pertencer. Porque o amanhã, quem cuida do nosso amanhã, meu irmão, quem cuida do nosso amanhã é Jesus Cristo, é o Senhor. O Senhor justifica a proibição com uma personificação realista do tempo, pois o amanhã se preocupará com as coisas de si mesmo, ou seja, amanhã, os problemas de amanhã são de amanhã. Eu preciso me preocupar com os de hoje. Os de hoje eu preciso resolver, mas os de amanhã a gente resolve. Amanhã, não adianta eu querer viver o que eu ainda não vivi ainda, o que vai ser para amanhã. O amanhã trará a sua própria cota de desafios e provisão. Jesus finaliza com uma máxima sapiencial profunda. Basta ao dia a sua própria malícia, adversidade, aflição. O termo kakia aqui não denota maldade moral, mas as dificuldades, pressões e trabalhos inerentes à rotina humana. Deus distribui a sua graça em porções diárias de 24 horas. Tentar puxar os problemas de amanhã para o dia de hoje é sobrecarregar a alma com um peso para o qual não há maná ou a graça liberada hoje. No capítulo 6 de Mateus, Jesus instrui seus discípulos sobre a verdadeira justiça no reino, alertando contra a hipocrisia de praticar boas obras para ser visto pelos homens. Ele divide esse ensinamento em 3 pilares práticos: a esmola, feita em segredo, a oração, no quarto reservado, onde ele ensina o modelo do Pai Nosso, e o jejum, sem demonstrar aparência abatida. Na segunda metade, Jesus aborda a relação com os bens materiais, ordenando que os crentes acumulem tesouros no céu e não na terra.
advertindo que ninguém pode servir a dois senhores, Deus e o dinheiro. O capítulo encerra com o clássico tratado contra a ansiedade pela vida, onde o Messias aponta para a providência divina na criação, emitindo o mandamento central: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Fechando com a ordem de viver um dia de cada vez. Não adianta querer passar os pés pelas mãos, não adianta querer colocar a carroça na frente dos bois, porque você não vai chegar mais rápido no futuro com a ansiedade, com a depressão, com a síndrome do pânico. Precisamos entregar para Cristo Jesus aquilo que aflige em nosso sentimento, aquilo que nos faz fraquejar nos momentos em que nós não podemos fazer absolutamente nada, além de esperar. Esperar que o Senhor providencie o escape para nossas vidas. E é nesse momento que a sua fé ela é testada, no momento onde Cristo Jesus tem que ser visto através da sua vida. E não você, mas Cristo. A blindagem contra o sofrimento antecipado e imaginário. A graça divina ela é diária. Viver no amanhã é esgotar as forças de hoje com problemas que ainda não nasceram. A mensagem central que unifica o estudo é que a ansiedade crônica e a mente fragmentada são combatidas por meio de uma entrega ativa a Deus, onde arremessamos os nossos fardos na presença do Pai por meio da oração e da gratidão, permitindo-nos usufruir de um repouso noturno imediato e seguro sobre a firme decisão de delimitar as nossas preocupações ao dia de hoje, pois a graça de Deus é liberada estritamente em porções diárias. Este nosso estudo monta uma barreira de proteção psicológica e espiritual ao redor da nossa rotina. Em Filipenses 4:6, a palavra identifica o grande inimigo da nossa paz, a mente dividida. A ansiedade puxa o seu foco para o pior cenário possível, sabotando a sua capacidade de agir no presente. A receita bíblica não é o estoicismo ou a negação do problema, mas a canalização dessa energia em direção ao trono da graça. Quando você ora e agradece, você arranca a raiz da preocupação e planta a semente da confiança. Essa transação espiritual fica desenhada de forma cirúrgica em 1 Pedro 5:7. O termo epiripissantes exige um movimento vigoroso. Você precisa jogar o peso para longe de vocês. Muitas vezes nós oramos, mas nos levantamos de joelhos, carregando a mesma bagagem de inquietação. Pedro nos lembra que reter a ansiedade é uma falha da humanidade. Significa que achamos que podemos gerenciar o universo melhor do que Deus. Quando lançamos a carga sobre ele, descansamos no fato de que seu coração pulsa com o cuidado ativo. O resultado prático e mais imediato dessa entrega é descrito na belíssima poesia de Salmo, capítulo 4, versículo 8. Davi estava cercado por traições e mentiras, mas ele conseguia deitar e no mesmo instante adormecer. O sono dele não vinha de um calmante ou um cansaço extremo, mas da teologia da exclusividade divina. Ele entendia que sua segurança vinha de Deus e não do controle das circunstâncias. Se Deus está acordado cuidando de tudo, nós podemos fechar os nossos olhos e apagar as luzes em paz. Finalmente, Jesus estabelece a fronteira cronológica para a manutenção da saúde interna.
Em Mateus 6,34. O amanhã é um território que pertence exclusivamente à soberania de Deus. Quando você tenta viver o amanhã, hoje, você quebra a ecologia da fé. Cada dia vem com a sua própria cota exata de pressões, mas também vem com a porção extra da misericórdia e força. Concentre o seu coração no dia de hoje. Cumpra suas tarefas com excelência. Ame a sua família. Sirva seu próximo. Deixe o amanhã nas mãos de quem está lá, de quem pode resolver. Vivendo assim, a paz de Deus governará a sua história. Amém? Vamos orar? Pai amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, Pai. Obrigada por nos mostrar quais são os malefícios da ansiedade. Obrigada, Pai, por nos mostrar que não devemos andar ansiosos, porque quem anda ansioso pensa demais no futuro. E o Senhor nos deu de presente o hoje. Então vivamos o hoje, Pai. Que a gente consiga, Senhor, ter o discernimento, ter a capacidade de entender que a tua paz, ela excede todo o entendimento e ela excede a nossa ansiedade. Entra, Pai, com provisão, com providência, nos ajudando em nossas aflições, em nossos medos. Tome-nos em tuas mãos, dirija a nossa vida, Paizinho. Perdoa nossos pecados e nos ajude, Senhor, a sermos melhores para ti. Hoje oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.